Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA e professor de Química nas unidades de São José dos Campos e de São Paulo. Eu vim aqui conversar com vocês sobre a prova de primeira fase do IME 2019-2020. E olha, tem umas coisas interessantes para a gente conversar aqui, né? Por exemplo, em física, a gente nunca esperou que fosse cair tantas questões de ótica. Em matemática, tem questão aí com um probleminha para a gente dar uma discutida agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar por matemática. As 15 questões de matemática são questões que conseguiram abranger boa parte do conteúdo. Tem questão de polinômios, de números complexos, de logaritmo, teoria dos números teve uma importância grande aqui nessa prova. Tem questões de progressões, tem questão que envolve trigonometria, geometria analítica, geometria espacial. Então foi uma prova bastante abrangente. Claro que a gente sempre vai sentir falta de um ou outro conteúdo, mas não tem como colocar tudo em 15 questões de prova. Eu vou focar aqui na questão de número 14. A questão 14 é uma questão de geometria espacial que tinha como resposta a alternativa da letra B de bola. A gente tem lá no Poliedro Resolve a resolução passo a passo, mas tem um grande problema nessa resolução. A resposta, inclusive assinalada pelo gabarito provisório do IME, ela vai contra uma condição, uma restrição que o próprio enunciado estabeleceu, né? Se tiver com a sua prova aí, a distância x tal que x esteja entre 0 e a sobre 2. Então eu preciso que o x esteja dentro dessa faixa de valores, mas a resposta realmente está num valor acima de a sobre 2. A letra B, a sobre 2, é 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 é um valor maior do que 1, o que acaba quebrando aí a restrição do próprio enunciado. Então, pessoal, o IME ainda vai divulgar o seu gabarito oficial, não sabemos qual vai ser a postura adotada pelo IME, mas realmente existe essa incongruência entre a resposta e a própria restrição do enunciado. Tá? Indo para a prova de física, como eu falei, nós temos 1/3 da prova, ou seja, 5 das 15 questões envolvendo ótica, seja ótica física ou óptica geométrica, então foi uma surpresa pra gente. E como eu falei para matemática, a gente tem aí 15 questões que não dá para abordar tudo, mas quando tem um excesso de abordagem de um determinado tópico, isso acaba se evidenciando, chamando bastante atenção, em detrimento de outros tópicos que poderiam ter sido também cobrados. Tá? Então, mas foi uma prova bastante desafiadora, assim como a prova de matemática, abordou muitos pontos. Ondas, MHS, colisões, a ótica, né? Teve questão de polarização, teve questão direta de óptica geométrica, teve questão de estática, teve questão de mecânica de uma maneira geral. Tem uma questão aqui, a questão 22, que vale a pena a gente citar. A questão 22 é uma questão de eletrostática. E essa questão pede para a gente exprimir a velocidade da partícula em função de sua posição. Então tem um gráfico mostrando aqui, né, a proximidade da placa. Né? Então a partícula vai viajando, quanto mais próxima da placa, qual é o comportamento da velocidade dessa partícula? A resposta, né, é a letra B de bola. Só que na parte final do gráfico, que é aquela parte em que a partícula se aproxima da placa, o gráfico parece aqui na resposta um gráfico linear, né, em que eu tenho uma variação linear da velocidade. Mas na verdade, essa velocidade ela é escrita em função de uma raiz quadrada. E, na verdade, então, não é linear essa relação, né? A gente tem aí uma curva, que seria uma curva crescente, sim, a velocidade aumentaria, mas a taxa de variação dessa velocidade diminuiria com o passar do tempo. Então, a gente teria um gráfico mais assintótico. Então, não é bem a letra B de bola. Os outros estão incorretos, mas a letra B também traz esse ruído, né? O candidato super bem preparado provavelmente se deparou com essa dificuldade na hora da prova. Não sabemos também como o IME vai lidar com essa situação, já que se trata de uma ideia, um fenômeno que não está sendo bem representado aqui pelo gráfico, tá bom? Seguindo em frente aqui, outra questão que eu gostaria de comentar com um pouco mais de detalhe com vocês é a questão de número 28. A questão 28 traz um circuito que tem um capacitor. E lá no desenho eu tenho um valor do lado do capacitor que é uma capacitância, mas na verdade ele escreveu 1C. Então não é capacitância, eu estou falando de carga.
a carga do capacitor igual a 1 coulomb. Mas a gente acredita que o IME tenha se enganado, que na verdade o que ele queria era escrever ali 1 farad, que é a capacitância desse capacitor. Por que nós acreditamos nisso? Porque se a gente fizer uma resolução levando em consideração que a capacitância vale 1, chegamos na alternativa que o IME traz como gabarito provisório. Já quando a gente considera a carga de 1 coulomb, que é o que de fato está representado aqui na ilustração do enunciado, não chegamos em nenhuma resposta. Então, muito provavelmente é uma questão que, por essa incongruência, vai acabar sendo, infelizmente, anulada, né? Por um probleminha de diagramação, provavelmente, do IME. Tá lá no nosso Poliedro Resolve explicado também, tá, pessoal? Finalizando aqui, né, reforçando essa nossa percepção da equipe de professores de ter muita ótica na prova, nós vamos agora para a prova de Química. Uma prova balanceada, uma prova que envolveu uma série de conceitos. O candidato que se preparou, que estava fazendo prova antiga, provavelmente na prova de Química não teve grande dificuldade para encontrar 4 questões para livrar o corte, né, para conseguir estar na briga, estar no jogo. Então a gente tem aqui questão de estequiometria, uma questão de radioatividade que traz exemplos, que são os clássicos exemplos de transmutação, de fissão e fusão nuclear. Nós temos uma questão de inorgânica descritiva, que se a gente seguir o enunciado, chegamos na resposta. Mas fica às vezes um questionamento se realmente o ácido sulfúrico reage com a prata que está nessa liga que está descrita aqui na questão. Mas não cabia nem espaço para esse questionamento, né? Se a gente segue o enunciado, segue o que está sendo pedido, é bem possível chegar na resolução, na resposta correta. Uma questão de compostos orgânicos, uma questão direta de bioquímica, enfim, foi uma prova que transitou em diversas partes aqui. Questão de termodinâmica, essa questão cabe aí uma ressalva, né? Uma questão que fala sobre o conceito de seta do tempo, e esse conceito tem tudo a ver com variação de entropia do universo, né? Ele versa aqui sobre a ideia de que a variação da entropia do universo é sempre positiva. Mas logo depois que ele fala disso, ele pergunta não sobre a variação de entropia do universo, mas variação de entropia de um sistema fechado. Então a análise tem que ser sobre esse sistema fechado. E isso pode ter sido para muitos alunos aí, para muitos candidatos, uma pegadinha. Então uma questão bastante interessante, não é uma questão direta, não é uma questão trivial. Depois uma questão de ciclo de Born-Haber, e assim a gente vai se encaminhando para o final da prova com uma questão de reações orgânicas e nenhum problema, nenhum ruído aí na parte da prova de Química. Tá bom, pessoal? Então, foi uma prova, a gente sabe a dificuldade que é fazer um vestibular de altíssimo nível, com questões muito fortes, para selecionar candidatos de alto desempenho. Então, assim, tem problemas a prova, tem seus poucos problemas que eu citei aqui, mas uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, que certamente vai conseguir fazer a seleção de ótimos candidatos para a segunda fase do vestibular. Então, pessoal, o que eu desejo aqui para vocês é força, é muita garra nessa reta final. Vai valer muito a pena todo o estudo que vocês fizerem daqui para frente. Nós temos ainda a grande batalha da segunda fase do IME pela frente, temos ainda o vestibular do ITA pela frente, então muito foco, muita força, disciplina e nos vemos por aí. Valeu, um abraço!